Temperatura média em Natal pode chegar aos 33 graus durante o mês de dezembro. Fundação Fiocruz lança nova técnica de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti em 2 bairros de Natal. E no estúdio, uma entrevista com o economista Cláudio Barbosa para falar sobre o pagamento do 13º salário. Já pensou no que é que vai fazer? Pois é, esses são os destaques dessa quarta-feira, dia 13 de dezembro. O Feliz News está começando. Boa noite. Um comerciante identificado como Jailson Cruz de Souza foi morto a tiros na manhã de hoje dentro de um mercadinho em São Gonçalo do Amarante. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que um dos bandidos armado com uma espingarda entrou no local e atirou 2 vezes na cabeça da vítima. Pelas imagens, também é possível ver que o comerciante não reagiu ao assalto. O crime foi realizado por 2 homens, enquanto um ameaçava a vítima, o outro saqueava o caixa. Após os disparos, os suspeitos fugiram correndo. A polícia fez buscas pela região, mas ainda não foram encontrados. E olha só, com a média de temperatura chegando aos 31 graus, o Potiguar sentiu a Terra do Sol ficar mais quente. Nessa perspectiva, tem até quem se aproveitou do calor para ganhar um dinheirinho extra. O verão ainda nem começou, mas o natalense já sente os efeitos do calor na cidade. Tá horrível, a gente acho que nós estamos passando por uma quentura que nunca passamos algum tempo atrás. Não tem lembrança de um calor tão grande. Não, esse ano tá demais. Tá completamente diferente. Dentro de casa mesmo, nem dentro de casa você pode. Um ventilador, se liga o ventilador, é aquele vento quente. Tá demais. Quando eu saio do carro eu sinto, né? Mas porque eu ando no ar no carro, mas lá fora tá bastante. Para enfrentar o sol, Dona Arlete sai de casa com uma sombrinha e reclama do período quente. Nunca foi quente aqui desse jeito, não. Mas agora tá quente demais. Até na rua faz calor e dentro de casa ninguém aguenta. Segundo o meteorologista da Imparne, a temperatura máxima registrada nesse mês foi de 31 graus, número normal para este período do ano. O que justifica a sensação de calor são os ventos fracos e o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. Nós estamos com temperaturas aqui no Oceano Atlântico um pouquinho acima do normal, o vento de leste fraco, então há um acúmulo de umidade aqui sobre a faixa litorânea, e esse acúmulo de umidade faz com que o calor fique aprisionado aqui sobre a faixa litorânea do estado, fazendo assim com que haja uma sensação térmica de mais calor. Outra mudança registrada pela Imparne é o aumento da temperatura no início do dia. As madrugadas da capital, que tradicionalmente são mais frias, estão atingindo os 26 graus. Isso que está preocupando, é uma mínima muito elevada. Então os dias não estão esfriando como deveriam estar. As madrugadas, os dias já começam quentes, bastante aquecido, por 25 graus de mínima é uma temperatura bastante elevada. Mas a época quente ainda é vantajosa para algumas pessoas. Os vendedores de água, por exemplo, afirmam que estão melhorando as vendas neste período. O senhor está vendendo em média quantas garrafinhas assim por dia? Eu acho que um fardo, 12 garrafas, eu acho que uns 60 por aí. Eu vendi uns 2 fardos, né? Agora estou vendendo 4 aqui. Mais água, né? Então aí uns 30%, 40%. Para o natalense que não aguenta mais o calor, a notícia é positiva. Nos próximos dias será iniciado o período de chuvas, que afastará a sensação quente. A única forma de você diminuir essa temperatura é você transformar essa umidade que está circulando aqui sobre a faixa litorânea em chuva. E para isso você precisa ter estabilidade, você precisa ter sistemas meteorológicos atuando aqui sobre o Nordeste para que essa umidade se transforme em chuva. Então é previsto agora para os próximos dias acontecerem algumas chuvas e aí o natalense vai poder, digamos assim, sentir uma temperatura um pouquinho menor do que tem acontecido nos últimos dias. A gente espera que essa chuva possa chegar logo para dar uma refrescada, né? E agora vamos mudar de assunto. A noite dessa terça-feira foi marcada por assaltos em Natal.
Em um dos casos, após o roubo de um carro, o dono do veículo perseguia os assaltantes até eles serem presos por policiais militares. A perseguição aconteceu por volta das 7h45 da noite, ao longo de 3 principais avenidas da cidade, Bernardo Vieira, Salgado Filho e também Antônio Basílio. Segundo a PM, 3 homens roubaram um carro e fizeram vários assaltos na região do bairro de Lagoa Nova, zona sul de Natal. Os assaltantes foram detidos por PMs da Ronda Extensiva com apoio da Rocan. Os 3 criminosos foram reconhecidos pela vítima na central de flagrantes e uma arma foi apreendida. O carro usado na fuga foi devolvido ao dono. E olha só, agentes penitenciários do Rio Grande do Norte entraram em greve na manhã de hoje. A categoria cobra do governo o envio de um projeto de lei à Assembleia Legislativa. Quem nos traz mais informações é a nossa repórter Leonor Cosentino. É isso mesmo, Lívia. Esse projeto de lei garante a diferença salarial dos níveis, mas adivinha só, na realidade não funciona, eles já estão implementados nos contra-cheques dos agentes, mas na realidade não funcionam. O grupo de escolta penal que faz o transporte dos presos também pararam as atividades. Com a greve decretada hoje, algumas das atividades que acontecem dentro das unidades presidiárias aqui do estado foram suspensas. Foram eles o banho de sol dos detentos, visita de familiares, audiências e projetos sociais desenvolvidos dentro dessas unidades, de acordo com o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Rio Grande do Norte, foram suspensos. Apesar da greve, a presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, Vilma Batista, disse que o número de efetivo não será reduzido para não comprometer a segurança dentro desses presídios. Para você ter uma ideia, Lívia, aqui no Rio Grande do Norte nós temos 904 agentes penitenciários para um grupo populacional de quase 9 mil detentos. É um número bem expressivo, né? Volto com você no estúdio. Com certeza. Obrigada, Leonor, pelas informações. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir. Fundação Fiocruz lança nova técnica de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti em 2 bairros aqui de Natal. Logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. O ônibus da linha 121, que seguia para Extremóis, foi alvo de um arrastão na noite desta terça-feira. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite, quando o ônibus estava lotado. Cerca de 70 passageiros estavam no veículo quando um homem vestido com uma camisa de botão e também calça social entrou e anunciou assalto. As vítimas relataram ainda que ele estava com uma Bíblia na mão. Segundo o motorista do ônibus, o assalto aconteceu na Avenida Felizardo Moura, no bairro Nordeste. O ladrão roubou os pertences de parte dos passageiros e fugiu. O motorista também contou que essa não foi a primeira vez que ele foi vítima de criminosos. E olha só, nesse período de dezembro é um momento de alerta contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da dengue, também da chikungunya e da zika. Por isso, a Fundação Fiocruz lançou uma nova técnica de enfrentamento que vai ser testada em 2 bairros aqui de Natal. Confira na matéria. Um depósito com água parada. A imagem inicialmente assusta, pois a prática é comum para atrair o mosquito Aedes aegypti, transmissor de várias doenças. Mas a técnica, na verdade, é uma estratégia da Secretaria Municipal de Saúde para combater o vetor. Ela funciona da seguinte forma: é uma armadilha de plástico simples com tecido, e esse tecido está impregnado com larvicida, com o objetivo do mosquito, quando vier depositar os seus ovos, levar todo impregnado com larvicida para os depósitos que a gente não consegue tratar, que são tampa de garrafas, casca de ovo, sacos plásticos, que muitos moradores esquecem nos seus quintais, né, e não têm a devida atenção. As armadilhas disseminadoras foram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e, em Natal, instaladas nos bairros de Felipe Camarão e Nossa Senhora da Apresentação, pontos com maior incidência do mosquito. Dona Nair é moradora de Felipe Camarão há 20 anos e já foi diagnosticada com dengue, além de presenciar vizinhos com chikungunya. Moro há 20 anos aqui já, principalmente nessa rua aqui e na Travessa Estrela do Mar, porque as pessoas, eu tenho cuidado, os outros não têm. Para combater a doença, ela permitiu que a sua casa fosse um dos pontos para a instalação da armadilha.
Ao todo, 3.000 armadilhas foram instaladas. A meta dos zoonoses é fazer um balanço da eficiência da técnica no período de 1 mês. Nós iniciamos a instalação desde o 17 de novembro. Estamos tendo já instalados em toda a nossa área que a gente escolhemos e temos mais ou menos uma avaliação a partir de janeiro, que a gente vai identificar através das ouvitrampas se teve a redução de mosquito nessas áreas instaladas. Mas mesmo com a estratégia, é fundamental que os moradores tenham cuidado com os focos de água parada. A água dos meus cachorros eu troco todos os dias, que a única água parada que tem é as dele. É fundamental o morador participar, né, nos ajudar, pois eles é que são o principal ator. Se eles não cuidarem da sua caixa d'água, dos seus depósitos, a gente não vai conseguir vencer essa batalha. Com certeza, é um trabalho que tem que ser conjunto. Toda a população deve dar as mãos para que esse mosquito não se prolifere durante agora esse período de dezembro. E olha só, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou na terça-feira uma denúncia contra o senador Agripino Maia, presidente nacional do Partido Democratas. Ele foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro pela Procuradoria-Geral da República. Ele agora responderá como réu a um processo penal. Segundo a Procuradoria, Agripino teria recebido mais de R$654 mil em sua conta pessoal entre 2012 e 2014 da construtora OAS. A pedido do senador, a empreiteira também teria doado R$250 mil ao partido DEM em troca de favores de Agripino. A acusação diz que ele teria ajudado a OAS a destravar repasses do BNDES para construir a Arena das Dunas, estado sede da Copa do Mundo aqui em Natal. E olha só, você já participou de alguma intervenção da cultura urbana? Já ouviu falar ou nem sabe do que se trata? Pois na segunda edição do Festival de Hip Hop você vai ficar por dentro desse segmento cultural. A nossa repórter Leonor Cosentino tem mais detalhes. É com você, Leonor. Vai ficar por dentro mesmo, viu, Lívia? Porque a gente adora cultura. Eu sei que você gosta, eu também gosto. Eu tenho certeza que você aí de casa também gosta muito desses movimentos culturais. E a gente vai falar sobre o Festival de Hip Hop Potiguar, que já está na sua segunda edição. Começou na segunda-feira e segue até domingo. E olha só, com uma programação extensa, viu? E para falar sobre essa programação, eu estou aqui com o produtor do evento e também da aula, também ministra, o Miguel Carcará. Miguel, conta pra gente o que é que a gente pode esperar de hoje até domingo. Hoje, a partir das 14 horas, a gente vai estar terminando a nossa intervenção de grafite e às 18 horas a gente está convidando todo mundo lá no Espaço Gesiel Figueiredo, no Gramoré, na Zona Norte, para prestigiar o nosso primeiro leilão de artes produzido pelos próprios grafiteiros aqui potiguares. Então é isso aí. Aí amanhã, a partir das 14 horas, a gente tem o workshop de break com B-Boy Bebê e o workshop de rima comigo lá na comunidade da África, na Travessa Gameleira, no Movimento Cultural Nossos Valores. E sexta-feira, a partir das 16 horas, a gente tem a Batalha de Rima Estadual. Sábado, Festival de Rap Potiguar, também a partir das 16 horas. E no domingo, a partir das 10 da manhã, vai ter a Batalha Potiguar, que é uma grande batalha de dança de rua envolvendo vários dançarinos e competidores aqui do nosso estado. Então, como vocês aí de casa puderam perceber, tem gosto para todo mundo. Todos os dias vai ter uma atraçãozinha especial. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita e você ainda apoia toda a nossa cultura potiguar, né, Miguel? Com certeza. A nossa intenção é estimular, né, os próprios artistas da nossa classe e motivar as pessoas também a se envolver com a cultura urbana, a cultura hip-hop, que é uma cultura que não tem gênero nem preconceito, envolve a todos da comunidade. É verdade, Miguel, mas me diz uma coisa, as pessoas que querem participar, escrever alguma arte, escrever alguma obra, pode fazer isso na hora para participar ali dentro do festival? Agora a gente só tem vaga ainda para domingo para a competição de dança de rua, porque as demais já se esgotaram. A gente está com uma participação muito boa dos artistas locais, todo mundo se empenhando bastante em participar. Desde domingo a gente já vem com uma programação bem variada e, assim, infelizmente, o que sobrou agora foi só a dança de rua, né? Porque as demais já foram preenchidas.
Então, se você tem um grupo de dança, né, Miguel, ainda tem tempo de você se inscrever para compartilhar e para popularizar, né, Miguel, essa essa cultura urbana que já vem inserida de outros países. Vamos enraizar um pouquinho no nosso potiguar, né? Com certeza. Natal é um grande potencial, o Rio Grande do Norte como um todo é um grande potencial da cultura hip hop aqui no Nordeste e no Brasil, né? Recentemente estive em outros estados aí visitando o pessoal da cultura e o pessoal anda comentando muito bem sobre a gente e a gente está reafirmando nesse festival o nosso real valor da cultura hip hop. É verdade, Miguel. Os eventos acontecem em 2 locais diferentes, né? Isso conta para o pessoal de casa aonde são esses locais. Os workshops estão acontecendo lá na comunidade da África, no espaço, na sede do Movimento Cultural Nossos Valores, que é o nosso projeto lá na Travessa Gamileira, e as atividades com shows e competições estão acontecendo no espaço Gesiel Figueiredo, que fica vizinho ao ginásio Nélio Dias, na Zona Norte, lá no Gramoré. Essas atividades que vão acontecer, já que são em 2 lugares, elas são intercaladas. Se eu quiser ir para uma atividade de manhã num lugar e eu poder ir à tarde no outro, tá tranquilo? Ou você tem que realmente priorizar o que é que você vai querer comprar uma obra, ou se você vai querer visitar, aprender a rimar com você, né? Como é que o pessoal de casa pode se programar para participar? Não, a gente separou por dias, né? Por exemplo, as atividades, como eu falei, que são mais apresentativas, estão acontecendo no espaço Gesiel, né? E as formativas estão acontecendo no espaço da comunidade, nos Nossos Valores. E os dias são diferenciados. Por exemplo, amanhã a gente tem lá no espaço dos Nossos Valores, na comunidade da África, os workshops. Aí não vai estar acontecendo nenhuma programação lá no Gesiel. Só na sexta-feira que a gente retorna para lá. Então a gente está intercalando nos bairros aí, para todo mundo ter acesso, né? Perfeito. Então, faz o convite para quem está em casa, para quem ficou curioso, para quem quer aprender um pouquinho sobre a cultura urbana que está crescendo e está se enraizando aí. Convida o pessoal de casa. Aí, você que está em casa, vamos hoje, a partir das 14 horas, lá no espaço Gesiel Figueiredo, vizinho ao ginásio Nélio Dias. Vamos lá conhecer a mais nova obra de grafite aqui na cidade do Natal, que está sendo concluída hoje, e também apreciar o nosso leilão e, quem sabe, adquirir uma arte aí num preço bem popular e acessível aí para você levar para casa uma arte de um artista potiguar. É isso aí. Então, a segunda edição do Festival de Hip Hop Potiguar começou na segunda-feira. Segue até domingo e você pode participar, já que toda a cultura é bem-vinda. Volto com você, Lívia. Obrigada, Leonor, pelas informações. E veja a seguir uma entrevista com o economista Cláudio Barbosa para falar sobre o pagamento do 13º salário. É logo depois do intervalo, a gente volta em instantes. Líderes muçulmanos preparam resposta para a crise em Jerusalém. Ex-ministro colombiano é condenado a 6 anos de prisão por caso na Odebrecht. Anvisa libera serviço de vacinação em farmácias de todo o Brasil. Confira agora o nosso giro de notícias. Representantes de 48 países, de maioria muçulmana, membros da Organização da Cooperação Islâmica, se reuniram hoje em Istambul, na Turquia, para tentar chegar a um acordo conjunto diante da decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. No discurso à abertura do encontro, o ministro das Relações Exteriores da Turquia afirmou que a cúpula mostrará a reação do mundo muçulmano diante dos últimos eventos, trabalhar pela unidade dos irmãos palestinos e encorajar outros países em reconhecer a Palestina dentro das fronteiras anteriores a 1967 e com Jerusalém Oriental como sua capital são as prioridades da reunião de hoje, afirmou o ministro. O ex-vice-ministro de Transporte da Colômbia, Gabriel García Morales, foi condenado a 6 anos de prisão por ter recebido 6,5 bilhões de dólares da Odebrecht em troca de favores à construtora no contrato de uma obra no país. Segundo a promotoria, García Morales, o primeiro preso por causa do escândalo da Odebrecht na Colômbia, aceitou os pagamentos por interesse indevido na realização de contratos de suborno impróprio. Depois da condenação, o ex-vice-ministro se comprometeu a ser testemunha em processos penais contra funcionários que receberam dinheiro como promessa remuneratória para favorecer o contrato da Rota do Sol 2.
Farmácias e drogarias de todo o Brasil vão poder oferecer o serviço de vacinação a clientes. A possibilidade foi garantida em resolução aprovada nesta terça-feira pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O serviço já era regulamentado em alguns estados como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Distrito Federal. Com a decisão, que será publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias, ela será estendida às demais unidades da federação. E olha só, vamos falar agora de 13º salário, também conhecido por gratificação do Natal, que garante ao trabalhador que ele receba o correspondente a 1/12 da remuneração por mês trabalhado, ou seja, é o pagamento de um salário extra ao trabalhador no final de cada ano. Para entender mais sobre o assunto, nós recebemos agora o economista Cláudio Barbosa. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Olha só, para a gente entender, né? Quem tem direito a receber o 13º salário? Por exemplo, o trabalhador com carteira assinada que está trabalhando a partir de que período, né? Quanto tempo trabalhado? 1 mês, 2 meses? Que já tem direito a receber aí o pagamento do 13º. Esta é uma das perguntas, um dos questionamentos que temos sempre através dos nossos colegas, né? E também da classe trabalhadora, essa dúvida de quem tem esse direito de receber alguma remuneração tida como gratificação natalina. São todos aqueles trabalhadores que a partir de 15 dias trabalhados, ele já faz jus a 1/12 do 13º salário. Portanto, todo trabalhador com carteira assinada, seja ele da atividade rural, da atividade doméstica, ele tem direito ao recebimento desse adicional que é o 13º salário. Doutor Cláudio, para a gente entender, como é que é feito esse cálculo do 13º salário? Por exemplo, hora extras, adicional noturno, também quem recebe por insalubridade, também entra nesse cálculo do 13º? Sem sombra de dúvida, toda e qualquer remuneração adicional ao seu salário, ele também fará parte do cálculo do 13º salário. Portanto, muitos trabalhadores às vezes desconhecem que a sua hora extra ou a sua prorrogação da jornada de trabalho não vai ter nenhuma influência junto ao 13º. Muito pelo contrário. Prestar muita atenção, porque todo e qualquer adicional na sua carga trabalhada, você tem direito a essa remuneração, a essa parte do 13º salário. A esse cálculo ajustado, né, ao seu salário. Sem sombra de dúvida, o cálculo será ajustado ao seu salário e nenhuma, digamos, penalização você terá. Muito pelo contrário, integralmente, através do seu salário padrão, você vai receber todas as bonificações que o 13º salário estipula. Doutor Cláudio, o 13º salário ele pode ser pago parcelado ou também integralmente. Até que data? As pessoas sempre ficam na dúvida. E caso a empresa não pague, é gerada algum tipo de multa? Esta também é uma das grandes preocupações e questionamentos que todos os trabalhadores têm. Portanto, poderíamos dizer que o 13º salário ele é regido por legislação. Ele é pago em 2 parcelas. A primeira parcela, que vai de 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro, a empresa está obrigada a depositar esta primeira parcela, isto é, a metade do salário que o trabalhador recebe. E a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Então, isto é realmente as determinações que a legislação impõe para cada um dos, não dos trabalhadores, mas do empregador fazer esse depósito. Quando o empregador não faz esse depósito, que é a segunda pergunta e um dos questionamentos dos trabalhadores, a empresa é penalizada. Ela é penalizada através da moeda do tempo ainda dos planos econômicos, que é a UFI, ela é penalizada com 160 UFIs. Traduzindo isso para reais, que é hoje em torno de R$ 170,25 por trabalhador. Então, a empresa pode ter um grande prejuízo se ela descumprir
essa determinação pela legislação trabalhista. Doutor Cláudio, aquele trabalhador que já foi dispensado da empresa, ele também tem direito a receber o 13º pelo tempo trabalhado? É equivalente ao tempo trabalhado? Sem sombra de dúvida. Dentro da legislação, se ele estiver enquadrado, por exemplo, ele pediu demissão ou foi demitido, em um dos determinados casos, ele faz jus a esse percentual, proporcional ao que ele trabalhou. Em algum caso, ele pode ficar sem receber? Não vejo nenhuma possibilidade dele não receber essa gratificação. A não ser em caso de justa causa, né? Sim, em caso de justa causa, aí realmente ele deixa de receber naquele momento. Mas futuramente ele vai fazer jus àquela parcela que ele tem direito. Entendi. Doutor Cláudio, para a gente finalizar falando um pouquinho de educação financeira, que a gente não pode esquecer, quanto do 13º salário a gente pode dizer que ele pode ser gasto e pode ser poupado? Quanto a gente tem que fazer uma reserva mínima, sei lá, em termos percentuais? Diríamos que 20% do 13º tem que ser guardado? Quanto é que a gente pode estipular? Veja bem, como nós falamos, o 13º salário ele é dividido em duas etapas. A primeira etapa, 50%, e a segunda etapa, o restante dos 50%. Devemos salientar que a primeira parcela ela vem integral. Ela vem enxuta. A segunda parcela ela é menor do que a primeira porque ela sofre, digamos, a tributação do imposto de renda, bem como a tributação através do desconto do INSS, a contribuição previdenciária. Portanto, para a primeira parcela, nós aconselhamos em torno de 15% da primeira parcela você fazer uma espécie de reserva ou economia para suprir as necessidades do dia a dia. Na segunda parcela, você então está recebendo menor ainda. Então, é justo que você também estipule aqueles mesmos 10% ou 15% da reserva para as suas eventualidades. Devemos também citar que já estão nos Correios já a programação do IPTU. Então, o nosso 13º, já na segunda parcela, que deve ser paga até o dia 20 de dezembro, ela já está um pouco comprometida já com o IPTU. Portanto, essas economias para fazer jus a essas despesas. Com certeza, IPTU e IPVA que chegam logo no início do ano para todo mundo, ninguém escapa, né? Ninguém vai escapar. Então, é preciso ter muito cuidado e a educação financeira está aí para colaborar com todos nós. Importantíssimo. E é assim que a gente encerra. Doutor Cláudio, muito obrigada. Ele sempre está aqui conosco esclarecendo. O assunto de hoje foi 13º e a gente agradece demais a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês e a qualquer momento estamos à disposição. Ok, é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.